Pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar agora como que abrir a imagem no aplicativo do Photoshop, tá certo? Então, eu abri aqui, tem o Photoshop aberto, né? Então, se vocês forem procurar arquivo, abrir na nuvem ou no seu computador, como que vocês vão colocar a imagem que vocês digitalizaram aqui, né? Então vocês têm que fazer assim, ó. Eu deixei aqui a imagem que eu quero no desktop, tá certo? Então, tá aqui a imagem, ó. Eu vou Ctrl C, eu vou copiar a imagem. Eu venho aqui no Photoshop, ó, arquivo, abrir. Eu vou colocar aqui seu computador. E eu vou colocar na área de trabalho. Eu já tinha feito aqui, ó. Eu vou colocar Ctrl V. Ele está dizendo que vai substituir. Eu vou colar e substituir. Mas ele não tinha, né? Se vocês não tinham colocado aqui, então ele não tinha. Então agora ele está nesse computador virtual, tá certo? Então agora eu posso abrir essa imagem do Photoshop. Desculpa, vou abrir a imagem do ambiente virtual, tá bom? Então é essa imagem aqui que a gente vai começar a pintar. Nós vamos pintar esse cubo, primeiramente, tá bom? Então, quando a gente abriu a imagem, tá aqui, ó, plano de fundo, é a imagem que nós vamos pintar. Algumas coisas bem básicas de edição de imagem, eu vou mostrar para vocês. Quando vocês digitalizam, fotografam, ela pode ficar um pouco escura, né? Então, a melhor maneira de editar a imagem quando é digitalizada, né, é seguindo esses passos aqui, ó. Então, imagem, ajuste, brilho e contraste ou níveis, né? Eu vou aqui nos níveis. Então, deixa eu puxar aqui para o lado para vocês visualizarem. Eu posso, ó, esbranquiçar, deixar mais branco, ó, puxando essa setinha aqui. Ou se eu quero deixar mais evidente, ó, eu puxo essa daqui. A do meio eu posso controlar, ó, deixando mais claras as linhas ou mais escuras, ó, mais evidentes. Tá vendo aqui? Então vocês podem, ó, fazer a edição dessa maneira. Dessa maneira vocês vão corrigir bem a imagem, né? Se vocês quiserem garantir, ó, tá vendo que apareceu aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Ó, aparece alguns detalhes, né? Então, se vocês quiserem limpar, deixar bem branquinho aqui, ó, vocês podem, se eu clicar nesse ícone, ele coloca o branco e o preto aqui. Se eu inverter, ó, já vai ficar branco aqui. Então eu posso pegar, ó, o pincel branco, eu posso, ó, pintar, se eu quiser, né, se vocês quiserem, posso pintar a área que eu quero. Tá vendo aqui? Eu vou pintar esse cubo aqui que eu não quero. Ó. Pintei, deixei de branco, pintei de branco aqui toda a área da pintura. Tá bom? Se eu quero garantir que fique, às vezes fica um tom azulado, vocês desenharam com uma caneta azul, não sei, pode ficar um tom azulado se vocês quiserem garantir que fique preto e branco, né? Você vem aqui, ó, imagem, ajuste, preto e branco. Ctrl Shift, Alt Shift Ctrl B. É melhor, mais fácil vir por aqui. Ctrl Shift, imagem, ajuste, preto e branco. Aí ele vai colocar a imagem em preto e branco, tá certo? Então nós vamos pintar esse cubo aqui. Ó, se eu ampliar a imagem, quiser arrumar um pouquinho, ó, imagem, ajuste, níveis. Eu vou
Posso clarear aqui. Se ficou com algum probleminha, ó, já arrumei mais a imagem, tá vendo? Ok, muito bom. Então agora, ó, barra de espaço é o pan, a mãozinha, ó, a barra de espaço está apertada, é a mãozinha, tá bom? Ctrl menos o zoom. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos primeiramente fazer uma seleção dessa área para pintar apenas dentro desse cubo. Então eu vou mostrar para vocês como cria uma área de pintura, tá bom? Desculpa, uma seleção de pintura para pintar. Então eu vou deixar sempre a minha imagem, não vou mexer nela, tá certo? Vou deixar ela sem pintar nesse layer, na verdade, é isso que eu quero falar. Então eu vou criar aqui, ó, criar novo layer, uma nova camada, tá bom? Então eu vou começar a pintar nessa camada aqui. Se eu, ó, apagar aqui, eu posso selecionar aqui e eu não consigo editar aqui, ó, opacidade, eu não consigo diminuir a opacidade. Então eu dou 2 cliques aqui no cadeado, ó, eu já desbloqueei. Então agora, opa, eu já desbloqueei. Então eu consigo fazer uma edição, ó, de diminuir a opacidade da camada de baixo, ó. Quando ele fica esse quadriculado, ele quer dizer que é transparente, tá bom? Então eu vou pintar esse cubo aqui. Vamos pintar com aqueles conceitos: uma face escura, uma face média e uma face mais clara. Como que eu vou fazer essa seleção? Eu vou diminuir um pouquinho, ó, tem que seguir esses passos, ó, diminuir um pouco a opacidade aqui, fica mais fácil, tá bom? Diminuo a opacidade e vou pegar a ferramenta de caneta, pen, e eu vou clicar aqui, ó, vou clicar, se vocês quiserem, ó, pode dar um zoom, pode ficar mais fácil, ó, bem em cima da nossa linha, tá bom? Um clique, 2, 3, aqui, e eu vou fechar a minha seleção. Fechei meu cubo aqui, tá vendo? Olha, a gente está selecionado aqui, mas não tem nada a ver, né? O que eu quero, ele está aqui, ó, tá no demarcador. É importante sempre salvar essa camada. Dá 2 cliques, vocês podem renomear, vamos colocar aqui seleção total, vamos lá. Vamos colocar sombras claras. Sombras claras. Ok. E nós vamos pintar todo o objeto. Ó, demarcador, sombras claras. Se eu clicar aqui fora, ó, demarcador, sumiu o demarcador, mas ele está salvo, tá aqui, ó. Se eu clicar de novo, apareceu o demarcador, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui, ó, camada 1. Se eu der 2 cliques, eu posso renomear também. Sombras claras. É importante se organizar, senão depois se perde, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o demarcador, ó, selecionei o demarcador e eu vou fazer aqui, ó, carregar demarcador. Tá vendo esse quadriculadinho aqui, esse tracejadinho, círculo tracejadinho? Carreguei o demarcador. Quando eu carrego, ele fica se movimentando, né? Ó, parece que está se movimentando, né? Então quer dizer o quê? Tudo que eu fizer agora vai ser dentro dessa seleção. Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, seleciono, vocês têm que tomar cuidado. Seleciona a camada que vocês querem pintar. Vou desabilitar aqui para não ficar incomodando, ó. A camada que eu quero pintar. E agora eu vou pintar nessa camada de sombras claras. Não
pintem na camada do desenho, pintem na camada sombras claras. O demarcador está carregado e eu vou pintar nas sombras claras. Vou pegar aqui o pincel, o brush. Que tamanho que está esse brush? Tá. Agora o tamanho dele. Tá branco aqui. Eu tava pintando aqui, não estava aparecendo, ó. Então tudo que eu fizer, ó, vai pintar dentro da minha seleção, ó. Ctrl Z. Então eu vou selecionar as sombras claras. Nós vamos começar pelas sombras claras. Vou selecionar um tom de cinza aqui, ó, claro. Tá vendo? Ok. E por enquanto a gente vai, ó, seleciono aqui com o colchetes, né? E vou pintar, ó, não me preocupo, ó, vou pintar todo o meu cubo, sombras claras, tá bom? Eu vou sair da seleção. Como que eu vou sair da seleção? Ctrl D, sai da seleção, Ctrl D. E eu vou aumentar aqui, ó, a cor, a transparência da camada de baixo, que eu tinha escurecido, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou misturar a cor de cima com a cor de baixo. Eu venho aqui, ó, no Layer, sombras claras, e eu vou colocar multiplicação. Lembra que eu tinha falado para vocês? Então eu misturei a cor de cima com a cor de baixo, ó. Eu, né, fiz uma multiplicação. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então, ó, já pintei o meu cubo com as sombras claras. Agora eu vou fazer as sombras médias e as sombras escuras. Tá certo? Uma maneira bem simples é isso daqui, ó. Eu vou copiar esse layer, copiar esse demarcador, não layer, demarcador. Como que eu copio o demarcador? Eu venho aqui, ó, na aba demarcador, deixo o botão esquerdo apertado e arrasto para o mais aqui, ó. Cuidado para não levar na lixeirinha que vocês vão deletar. Para o mais aqui, ó. Então, ó, sombras claras, copiar. Vamos renomear, vamos colocar de sombras médias. Sombras médias. Médias. Sombra média. Sombra média. Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou editar esse demarcador. Tá certo? O que eu quero? Eu quero puxar esse pontinho para cá, ó. Qual é a ferramenta que faz isso? Eu venho aqui, ó, na caneta, deixa apertado, e eu venho aqui, ó, ferramenta de converter points, convert points, converter pontos. Deixa apertado e clico na linha. Tá vendo? A gente está editando aqui, ó, sombras médias, o demarcador de baixo. Eu aperto o Ctrl, seleciono um pontinho, ó, ficou azul, Ctrl, e arrasto. O Ctrl está apertado e o botão esquerdo também, ó. Vou puxar para cá, ó. Tá vendo aqui? Ctrl, aqui. Esse daqui ele ficou um pouquinho para cima aqui. Se eu quiser arrumar, ó, cliquei, ficou pontinho azul, Ctrl, se quiser só mexer um pouquinho para ficar bem por cima, Ctrl apertado, ó. Então agora eu modifiquei o demarcador que era por fora, agora ficou só nas duas faces. Vou carregar, tá vendo aqui? Então tudo que eu fizer agora vai ficar apenas aqui dentro. É importante a gente se habituar a trabalhar com os layers, com as camadas. Então eu vou criar uma nova camada, eu vou renomear de sombra média, que seria os tons mais médios desse demarcador.
Para a gente ter um resultado de imediato, ó, eu posso deixar já a camada no multiplicação, tá vendo? Já deixei a camada no multiplicação e eu vou pegar o brush, pegar o pincel e vou trabalhar com uma sem dureza ele aqui, ó. Então ele esfumaçado, né? E o tamanho dele, eu vou deixar ele aqui. Vou aumentar um pouquinho. Ele está no máximo, está no 600. A gente pode selecionar outros brushes aqui. Aqui. Mais. Cancela. Para ver mais brushes aqui. Aqui ele aumentou mais já. 600. Opa. Ctrl Z. Diminuir para ver aqui. Ele está sumindo aqui. Eu quero deixar um brush 700, ele não está aumentando aqui o formato aqui, né? Mas tudo bem, vamos deixar aqui, ó, um tamanho 700. E tudo que eu fizer, ó, ele vai sobrepondo, ó. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, um tom um pouquinho mais escuro. Eu vou escurecer. Umas sombras médias, ok. E eu vou sobrepor aqui, sombras médias. Eu estou pintando com o mouse. O brush está esfumaçado. O demarcador está carregado e o layer, ó, está em multiplicação. Eu vou pintando aqui, ó, sombras médias. O brush esfumaçado. Tá vendo? Se vocês acharem que ficou demais, ó, não pintem toda a área, deixem algumas áreas mais claras, assim, né? Senão não deixa muito chapado, assim, tudo num tom só. Se vocês acharem que ficou muito escuro, ó, o legal, trabalhando com os layers, é que a gente pode diminuir, né, ou aumentar essa intensidade. Então, se ficou um pouquinho escuro, não tem problema, dá para arrumar aqui na opacidade, né? Como eu também posso, ó, outra maneira interessante de arrumar isso é pegar a borracha, ó, pegamos a ferramenta da borracha, tá vendo aqui, ó, Erase, né, borracha. Eu posso diminuir a intensidade que ela vai apagar, ó. Eu vou deixar bem clarinho, assim, ó, vou deixar uns 26%. E vou pegar uma borracha sem dureza também. O tamanho dela aqui, deixa eu ver se ela apaga aqui. Estranho porque ela não está... não está então aparecendo a formatinho do círculo, que fica mais fácil agora, apareceu. Ó. Então, ó, tomem cuidado quando vocês apagam, né? Ó, sempre deixa a borracha, ó, sem dureza, né? Ó, eu estou aumentando o tamanho da borracha, que vocês estão vendo aqui, 300, 400,
Aumentei um pouquinho aqui. Outra maneira de fazer a edição dessa cor, tá vendo? Mas aqui eu quero um pouquinho mais escuro. Eu quero assim. Ctrl B. Então fiz as sombras médias. Olha como a gente já começa a desenhar o volume. E as sombras claras. Agora eu vou fazer aqui um último demarcador com as sombras escuras. Bem simples, ó. Opção com a caneta. Vou selecionando, ó. A área. Fiz um outro demarcador. Vou renomear, chamar de sombras escuras. Sombra escura. Escura. Ok. Ó, e vou carregar minha seleção. Carreguei. Então tudo que eu fizer vai ficar dentro dessa seleção. Vou criar um outro layer. Vou deixar esse layer em multiplicação, multiply. Posso renomear sombra escura. Sombra escura. Ok. Eu vou pintar nessa camada. Tá vendo aqui, ó? Sombras claras, médias e escuras. Demarcador tá carregado. Sombras escuras. Eu vou pegar um tom mais escuro de cinza. Ok. Não tem problema às vezes escurecer um pouquinho mais, porque a gente pode clarear, tá certo? Posso pegar aqui a borracha. Vou clarear um pouquinho aqui. Lembram daquele conceito que a luz reflete, né? E bate aqui embaixo, ela reflete um pouquinho aqui em cima, ó. Ctrl D. Se vocês acharem que ficou muito escuro, vocês podem diminuir um pouquinho, ó. Ctrl menos. Sombras claras, sombras médias, sombras escuras. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cinza aqui um pouquinho mais branco, ó. Eu vou clarear esse cinza aqui, como se a luz estivesse vindo lá de trás, né? Então eu vou pegar a borracha, ó, peguei a borracha, vou na camada de sombras claras, tá vendo aqui, ó, sombras claras. Então tudo que eu fizer agora vai ser só nessa camada aqui, só vai interferir nessa pintura aqui. Peguei a borracha, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho. Eu vou aumentar, tá vendo que tá muito pequeno, ó? Tudo que eu fizer aqui, ó, vai ser muito pequenininho. Eu quero um pouco maior. Vou aumentando, ó. 200, 300, 400, 500, 600. Ó. Tá vendo que eu não tô mexendo o mouse e tô apertando, ó. Tô deixando como o branco, ó, parecendo o branco. Evitar de deixar sempre as camadas tudo no mesmo tom, né? Ó, então eu tenho a claridade vindo, ó. A peça tá pintada. A sombra média, a sombra escura. Tá bom? Ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pintar essa sombra projetada aqui. Tudo bem? Eu vou fazer uma camada nova camada.
eu posso deixar ela no normal e eu vou fazer agora a minha seleção. Vou fazer um novo demarcador. Eu vou pegar aqui a caneta, ó, começar daqui. Aqui. Aqui. Vamos ver se eu acerto. Tá bom. Aqui. E aqui. Ó, fiz a seleção. Um novo demarcador. Vou colocar aqui sombra projetada. Sombra projetada. Ok. Posso carregar ela. Ó, tudo que eu fizer agora vai ser nessa área. Ó, vou renomear nova camada, né? Sombra projetada. Sombra projetada. Vou deixar no multiply também. Multiplicação. E vamos usar aqui o gradiente, né? Que é essa daqui. Degradê. Eu vou usar sempre aqui, ó, do branco pro transparente. Básicos. Deixa eu ver, básicos. Se ele tem alguma coisa aqui. Não. Vou deixar gradiente. Aqui antes já tinha uns prontos. Deixa eu ver onde é que tá. Opacidade. Agora sim. Achei aqui. Eu vou diminuir a opacidade, ó. Antes estava branco, opacidade. Selecionei aqui e diminui a opacidade. Vou dar um OK. Ó, ele ficou do preto para o opaco, para o transparente. Eu vou pintar, ó, de lá, ó, gradiente, na camada sombra, vou puxar, ó, até aqui. Ficou fraquinho. Ctrl Z. Vamos arrumar. Vem aqui. Vamos... Posso aumentar aqui. Puxa mais pra cá. A cor tão cinza. Vou deixar ela mais escura aqui, ó. Ok, quero bem escuro. Dá OK. Vamos ver como é que fica agora. Vamos passar de novo, ó. Ele vai sobrepor, ó. Tá vendo? Cada vez que eu passo, ó, ele sobrepõe. Opa! Aqui, ó. Puxar pra cá. Foi muito. Ó, se a borda ficou muito marcada, a gente pode apagar um pouquinho aqui, ó. Posso pegar a borracha
Ctrl Z. Muito grande, vou pegar, deixar menor. Ó. Se eu deixar o botão do Shift apertado, eu consigo fazer reto. Não tá legal. Ctrl Z. Teria que ter tomado cuidado antes, ó. Ctrl Z. Fiz várias vezes aqui. Vou pegar o... Vamos fazer certo. Ctrl Z. Ctrl D. Ó, eu queria essa transparência aqui sumindo, ó. Vamos lá. Ctrl Z, Ctrl Z. Até ficar certo. Ver se eu acerto aqui. Deixar ele mais retinho. Agora acho que tá legal. Ctrl D, sai da seleção. É mais ou menos isso que eu queria. Tá vendo? Ó, tô fazendo em tempo real aqui com vocês. E a gente vai vendo como vai ficando. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os highlights aqui, ó. Vou fazer esses brilhos, né? Como que a gente faz aqui, ó? Vou criar um novo layer. Vou colocar aqui brilho. Tá certo? Eu vou fazer com o demarcador. Eu vou pegar aqui o demarcador, ó. Vou passar um pouquinho. Vou clicar aqui. E aqui. Tá bom. Ó, um outro demarcador. Vou colocar aqui, ó. Brilho. Brilho 1. Ok. Tá bom? Ó, brilho 1. Eu vou criar um novo demarcador. Fazer aqui, ó, para baixo. Daqui para cá. Até aqui. Ó, outro demarcador. Vou colocar brilho 2. Ok. Brilho 2. Tá bom? Então a gente tem brilho 1, brilho 2. O brilho 1 tá passando aqui. Brilho 2 não. Então o que que eu vou fazer agora? Ó, uma camada nova. Brilho. Eu vou pegar o branco. Ó, pegar a cor branca. E eu vou fazer o pincel. Ó, vou fazer o pincel percorrer esse caminho aqui, tá bom? Então eu vou deixar, vamos deixar assim no normal para ver como é que fica. Eu vou configurar o tamanho do brush, do brilho que eu quero. Então eu venho aqui, ó, brush, e vejo mais ou menos o tamanho que eu quero. Tamanho 28, vou fazer um pouquinho menor. Então 20 para ver. 20. E vamos deixar 100% de dureza agora. Ó, eu quero assim. Tá bom? Eu acho que ficou. Vamos ver. A gente diminui, senão fica muito bom.
Então, ó, configurei o brush 20, 100% de dureza. Demarcador, brilho 1, camada, ó, tá em cima, normal. Eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse, traçar demarcador. Aqui ele está selecionando o lápis, eu vou selecionar o pincel e eu vou colocar aqui, ó, simular pressão, ok? E ele traçou, deixa eu clicar aqui embaixo, ó, ficou um brilho aqui, ó. Ele, simulando pressão, ele diminui, vem até o tamanho maior e diminui de novo. Deixa eu colocar sobrepor para ver como é que fica, ó. Sobrepor. Como é que ele ficou? Tá vendo que ele misturou? Se eu colocasse o multiply, ele vai sumir. Multiplicação sumiu. Aí eu tenho que usar o sobrepor. Eu vou deixar na mesma camada, ó, brilho, e vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Botão direito, traçar demarcador, mas agora eu vou tirar do simular pressão. Pincel, ok. Ó, então eu fiz um brilho ali, ó. Eu posso pegar aqui a borracha, dar uma apagadinha aqui, ó, 20%, sem dureza, ó. Apagando um pouquinho aqui, para ficar mais parecido com isso, ó. Barra de espaço, Ctrl mais, Ctrl menos. Olha, ó, vocês podem, ó, o brilho, sombra projetada, sombra escura, sombra média e a sombra clara. Esse é o conceito básico do nosso render, tá bom? É importante a gente começar com essas atividades mais simples assim, que aí a gente vai dominando a ferramenta. Vocês vão fazer o quê? Clica no T, vocês vão escrever um texto, ó, vai ser o nome de vocês. Vou colocar, opa, tá branco, ó. Pode trocar a cor, vamos colocar um pretinho aqui. Ivan Medeiros, sou eu. Eu venho aqui, se eu quiser aumentar o tamanho, 4. Só fazer isso daqui. Ó, a camada de texto, ó. Quando a gente clica na camada de texto, ele clica uma camada sozinho. Eu posso pegar a ferramenta de mover, posso posicionar onde vocês quiserem, ó. Tá certo? E eu vou salvar agora, vou salvar um JPEG. E aí vocês vão postar essa imagem. Arquivo, salvar como. Vocês podem salvar o PSD para vocês, né? Que é o arquivo do Photoshop, ó. Arquivo, salvar. Salvar documento no computador. Deixa aqui, ó, na área de trabalho, que é essa área de trabalho virtual. O PSD é o arquivo do Photoshop. Vocês podem colocar cubo 1. Fica para vocês. Cubo 1. Salvar. Ó, ok. E agora eu vou salvar, ó, arquivo, salvar como, salvar computador, JPEG, cubo 1, salvar. Pode deixar a qualidade assim, ok, não tem problema. Então essa é a primeira atividade que vocês têm que entregar, tá bom, pessoal?
que vocês vão fazer? Vocês vão ter que arquivo, salvar como, salvar computador, deixar aqui, ó, JPEG. Vocês vão pegar aqui, ó, Ctrl C e vão colar aqui, ó, na área de trabalho de vocês, ó, Ctrl V. Agora a gente tirou daquele ambiente virtual e deixou aqui no ambiente do computador de vocês. Essa atividade. Tá bom? Beleza então, pessoal? Face clara, face média, face escura e os highlights. Beleza, então. Deixa eu parar de gravar.